Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, em especial, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Porque aqui você já sabe, se é referência no que faz, está aqui na tela da Superi TV e também no podcast que vai ao ar no YouTube através do canal Na Resenha com Gustavo. E hoje, se é referência, passa aqui. E essa frase faz todo sentido para a entrevistada de hoje. Afinal de contas, vou ter a honra de conversar com a perita criminal e instrutora de criminalística Francilmar Aredes, para poder falar um pouquinho mais sobre essa área muito importante, principalmente no desvendamento de crimes. Francilmar, é uma honra ter você aqui. Já falei para você antes da gente poder começar. Me sinto muito honrado em conversar com uma pessoa do seu gabarito, da competência que você tem e, acima de tudo, da história que você tem e do legado que você já está deixando aqui em Governador Valadares, exercendo o seu trabalho. Seja muito bem-vinda. A casa é sua. Boa tarde. Ei, Gustavo, eu que gostaria de te agradecer e me sinto honrada também de estar podendo falar um pouco, né, desse trabalho que eu amo tanto. E estamos aí. Francilmar, para a gente poder começar nosso bate-papo, por que você escolheu essa área, menina? Porque é uma área muito embaraçosa no sentido de abordar muitas questões complicadas, às vezes violentas, e você já tem aí quase 30 anos nessa área, exercendo com muita competência e com muita qualidade esse trabalho. Por que a Francilmar resolveu se meter nessa situação, nessa área de trabalho? Olha, foi um pouco por acidente, né? Eu estava estudando para fazer concurso. Eu fiz o curso de administração. Sim. E queria fazer um concurso, né? E quando apareceu esse concurso para perito criminal, eu não conhecia, sim, né? Não sabia bem o que era. E assim, quando eu passei no concurso, que eu fui fazer o curso de formação lá na Academia de Polícia Civil, que eu conheci, que eu tive contato mesmo, né? Eu me apaixonei. E saber que eu posso, através do meu trabalho, ajudar a sociedade, sim, a encontrar a verdade e a poder contar o que aconteceu naquele local e trazer para aquela pessoa que, de repente, foi morta e não tem como se defender, não tem como falar mais, né? Então, o meu trabalho faz isso, né? Traz essa verdade para a sociedade. Então, é interessante por isso. Aí eu me apaixonei. Que bacana o seu relato. E para a gente poder já mergulhar na função e nas ações que você exerce através do seu trabalho, além disso, o que mais faz uma perita criminal e uma instrutora de criminalística? Eu, na perícia criminal, a gente atua na área onde existem crimes, sim, né? Então, assim, é um homicídio, suicídio, né? Uma morte violenta nesse caso, acidente com vítimas, sim, fatais, crimes contra o patrimônio. Então, a gente tem o trabalho que é regrado por turno, né? A gente trabalha por turno e aconteceu alguma coisa que foi necessária a atuação do perito criminal, né? E a atuação da Polícia Civil, sim, em si, a gente é chamado e a gente tem que ir a esse local e ver o que realmente aconteceu, a gente chama, né, fazer o levantamento do local. Sim. Então, a gente faz o levantamento do local, apura o que pode ter acontecido ali, pega vestígios que vão se tornar provas criminais, sim, né? Então, isso, nosso serviço todo, junto com a investigação policial, junto com os achados necroscópicos, formam o inquérito policial que geralmente aponta o autor, né, e o que aconteceu naquele fato específico. Para a gente poder voltar no início do nosso bate-papo, sobre o início da sua carreira nessa área, foi muito difícil. Todo início em qualquer profissão tem as suas dificuldades, que a gente sabe que são dificuldades ali bem do início de carreira mesmo. Uhum. Foi difícil? Foi tranquilo para você estar inserida em grandes casos, em homicídios, em casos violentos? Ou você tirou de letra no início? Não, eu procuro falar que, assim, que todo local que eu faço, eu levo, né, a perita Francilmar, mas eu levo principalmente a minha responsabilidade, claro, com ele, né? Existem os casos que têm repercussão,
Mas existem os outros casos que são de pessoas que, né, assim, não vão ser conhecidas futuramente. Mas eu levo seriamente, né, toda a minha, todo o meu profissionalismo em relação a todos os casos. Existiram casos em que eu trabalhei que tiveram uma repercussão maior, claro, né? Mas, assim, o profissional que está ali, ele é responsável por levar a verdade, né? Seja independente de quem seja que está ali necessitando do nosso trabalho. E justamente nesses casos com maior repercussão, e a gente utiliza muito as cidades importantes do Brasil, principalmente as grandes capitais, e aí, quando acontecem esses casos, nós sabemos que a mídia exerce um papel positivo e também muito negativo, dependendo do caso. E aí, quando a gente se depara com algum caso de grande repercussão, de morte, latrocínio, homicídio, nós sabemos que o crime acaba sendo exposto, e todo o trabalho de vocês acaba sendo exposto para o Brasil inteiro. Quando existem casos, aí nos casos que você já trabalhou, sem citar nomes, pelo amor de Deus, pode ficar tranquila, aqui em Valadares, por exemplo, a responsabilidade maior por se tratar de um crime, um caso com muita comoção na sociedade, de muita repercussão, a responsabilidade é maior? Eu diria que sim, porque a gente tem que se resguardar, né? A investigação, muitas vezes, ela não pode ser colocada para o público, porque senão pode prejudicar. Muitas vezes a gente está numa linha de investigação, né? E pode ser, se a gente ficar colocando muito, né? Abrindo muito todos esses achados da investigação, então pode atrapalhar, né? A resolução do caso. Então, vocês vão ver que muitas vezes, né, visando preservar essa investigação, a gente segura um pouco as informações. Não porque a gente não queira passar, mas é mais para que a gente possa ser exitoso mesmo nessa investigação. Nesse caso, o seu trabalho como perita e instrutora de criminalística, o contato com a família que está assolada por conta de algum familiar que está envolvido, infelizmente, como uma vítima nesses casos mais escabrosos, mais violentos, vocês possuem contato com a família? Como é que funciona? Acontece. Eu mesmo, um caso de um homicídio, eu cheguei no local e estava a mãe desesperada lá naquele momento e querendo abraçar o filho, querendo chegar perto, e o local estava isolado. Eu só cheguei perto dela e falei assim, olha, o que eu posso fazer para você aqui é te orientar no sentido assim, de que se você abraçar seu filho agora, de repente você pode estar tirando ou colocando alguma coisa nesse local de crime que pode atrapalhar a gente chegar ao autor. Então, dá um tempinho, o seu filho, o corpo dele vai ser liberado. Eu sei que é um momento difícil, né? Mas a gente precisa fazer o local aqui e ele estando o mais idôneo possível. Né? Aí ela ficou mais tranquila, né? E assim, algumas vezes a gente tem contatos, outras vezes não, mas a gente tenta, de alguma forma, trazer um conforto, né? Isso não faz parte do meu trabalho, isso não é minha obrigação, mas muitas vezes eu explico, né? Eu chego e falo assim, olha, a situação é essa, e a gente precisa desse local mais preservado possível. Então, né, visando a gente chegar nesse autor aqui, se você puder ajudar, então geralmente eles ajudam. Né? E sobre o processo do seu trabalho na parte prática, eu queria saber, aconteceu um crime de grande repercussão na cidade ou não? Como é que começa o dia da Francilmar Aredes, perita criminal, instrutora de criminalística? Como é que funciona a sua rotina quando aconteceu tal coisa? Eu posso mudar um pouquinho, assim... Você que manda aqui, minha querida. Porque você está falando do meu trabalho como instrutora. Eu trabalho na instrução com relação à parte de criminalística, né, junto ao CTSP, que é um curso de formação dos policiais militares. Né? Aqui em Valadares, a gente não tem nenhuma formação
específica para a Polícia Civil, tudo fica concentrado na Cadepol lá em Belo Horizonte, né? Então, assim, mas já tem um bom tempo que assim, é muito prazeroso quando você trabalha e encontra, né? Depois de anos e anos, a gente está em local e alguns colegas, hoje colegas, né? Chegam e falam assim, você foi minha instrutora lá, olha que né? Interessante. E a gente já está quase aposentando, ele quase aposentando. E é interessante. Bem, com relação ao que você falou a respeito de como começa o dia no trabalho, sim, né? Então, assim, nós trabalhamos por turno, igual eu te falei, e a gente tem, durante o dia, vamos colocar o turno diurno, né? Que são 12 horas, né? A partir do momento que ele começa, você vai ter que ir ao setor de perícias e se organizar, né? Ver o que tá necessitando, né? Se a viatura tá tudo beleza, se tem combustível, e você já liga para a delegacia e vê se tem algum material que vai ser trazido para a gente examinar, porque a gente, além de fazer os levantamentos de locais, né? Que são perícias externas, a gente faz perícias internas também, que são flagrantes, né? Os exames de droga que são apreendidas, a gente faz o exame na parte da manhã. Sim. Então, quem está nesse plantão diurno é que vai fazer. Então, aí a gente vai e liga lá para a delegacia, ver se o pessoal já está vindo. Ou então, às vezes, a gente já foi comunicado, estou levando material aí para você e tal. Sim. Aí a gente já parte para lá. E assim, o que acontecer naquele dia que seja da nossa jurisdição, né? A gente vai ver se há necessidade o delegado, na realidade, né, que recebe essa demanda, e ele vai ver a necessidade de que seja acionada a perícia. Sim. Aí, sendo necessário, o delegado comunica com a gente ou através do investigador, e a gente vai para esse local, seja em qualquer uma das cidades ou distritos. Sim. Que fazem parte da nossa Delegacia Regional de Governador Valadares, que é bastante extensa. Com certeza. E sobre o seu trabalho, e até para poder pegar o gancho do que nós já falamos aqui no nosso bate-papo, eu acho que é interessante porque é uma troca de experiências, porque nós sabemos que quando existe um crime, seja de grande repercussão ou não, existe também o trabalho da imprensa, de nós jornalistas. E como nós dissemos agora, pelo menos eu disse agora há pouco, às vezes a imprensa ajuda, mas muitas vezes a imprensa atrapalha. De fato, queria focar, porque é interessante fazer uma meia-culpa, né, nós jornalistas, de quando a gente está atrapalhando o trabalho de uma profissional como você, ou de outros profissionais em outras situações. A mídia, pelo que você já acompanhou, já trabalhou, observa com os casos de grandes repercussões espalhados pelo Brasil, atrapalha muito. Olha, assim, pode ficar à vontade, não fica intimidado porque eu sou jornalista, não. Fique à vontade. Tá certo. Eu não sei se é porque a gente está aqui no interior, a gente tem um contato maior com vocês. Então, assim, vocês respeitam. O que eu sinto nos levantamentos de locais que eu participo, né, que eu trabalho, eu tenho recebido, assim, muita cooperação, vamos dizer assim, que o pessoal já sabe que o local ele tem que estar preservado, que ele tem que estar idôneo, então que qualquer coisa que vier a ser colocada ali, seja involuntária ou involuntariamente, às vezes, né, sei lá, a pessoa está fumando ali, né, e joga o cigarro ali. É uma coisa que está sendo colocada ali que pode prejudicar nosso exame. Sim. Né? Então, assim, o pessoal da imprensa aqui de Valadares geralmente cooperam muito bem e sabem, né, dessa responsabilidade. E também, assim, a gente conhece mais, né? Então, a gente pede, dá licença aqui e tal, o pessoal vai de boa. E pelo que você observa de casos
com muita repercussão fora de Governador Valadares. Infelizmente, no Brasil, constantemente, nós temos visto aí vários casos com muita repercussão de pai matando os pais do namorado da filha. Tem o caso Nardoni, teve o caso da Eloá, teve o caso da Elisa Samúdio, teve o caso da Mércia Nakashima. Pelo que você observa nessas situações, atrapalhou? O que você pode dar de opinião? Não especificamente sobre esses casos, mas os casos de grande repercussão, nacionalmente falando, como é que você vê a atuação da mídia? Não, eu acho que assim, assim, como você não está muito envolvida, é meio complicado você falar, né? Mas assim, o que chegou para mim, né, foram fatos interessantes e que pareciam, né, que foi acordado com o profissional que estava lá naquele local, né? Porque, assim, sempre quando foram feitos qualquer tipo de exame, se não me engano, até vamos colocar o Nardoni aí, quando foi colocado lá a reconstituição, né? E eles puderam ter acesso às imagens e colocaram, né? Então, foi interessante. Eu acho que foi bem... para a gente que trabalha na área, foi bem ilustrativo, né? E para quem não trabalha, é interessante, né? Muitas pessoas gostam, acham interessante, perguntam. Então, a abordagem foi legal, né? Especificamente desse caso dos Nardoni. Sobre a importância da academia de polícia, porque é interessante até conversar com você que está na área há muito tempo, é mulher e tão preparada, tão dona de si, tão competente, mas nós sabemos que tem uma origem, não só pela sua personalidade, pelo seu caráter, na questão profissional. A academia de polícia é de suma importância para vocês se prepararem para conseguirem ter sucesso e obter sucesso trabalhando nessa área. Qual que é a importância dessa academia de polícia, principalmente na questão psicológica, né? Porque são casos muito macabros, violentos, e a gente sabe que o psicológico tem que estar ali bem tranquilo. Olha, a academia de polícia assim, é muito bacana lá. A nossa estrutura que existe, né, nessa academia é muito boa. Sim. E a gente tem lá cursos presenciais, temos também cursos online. Olha. Porque a gente que está aqui no interior, a gente fica meio assim, meio órfão, né? Onde que a gente poderia estudar? Então, assim, com a plataforma EAD, a gente já faz alguns cursos de aprendizado à distância. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente ficava restrito e, às vezes, assim, a gente... por estar longe de Belo Horizonte, né, do centro, a gente ficava um pouco assim, à parte mesmo, né? Mas hoje em dia tá, assim, a nossa academia está muito bacana com esses cursos agora. São cursos que abrangem todas as áreas também que a Polícia Civil é demandada. Né? E dependendo da necessidade daquele, vamos botar da nossa delegacia regional aqui de Valadares, por exemplo, né? Se a pessoa tiver necessidade de fazer um exame no telefone, né? Então, vai ter, né? A gente tem disponibilizado esse tipo de curso e vários outros, né? E até, assim... cursos específicos para cada delegacia, de crimes contra a vida, de violência contra a mulher, contra idosos, contra criança. Então, essa plataforma vai ajudar a gente demais, assim, muito bacana isso. Interessante você falar sobre essa questão. E, Francilmar, em relação até algo que a gente convive, nós jornalistas que trabalhamos com jornalismo no cômputo geral, eu digo no sentido de poder estar por dentro, pesquisar, procurar notícias de todas as áreas possíveis. Eu percebo, e aí é uma percepção de uma pessoa que atua como jornalista, mas que é leigo na área que você atua, obviamente. Que Valadares é uma cidade onde, infelizmente, tem tido aí uma incidência muito grande de tráfico de drogas. E
todo dia aqui, eu posso te mostrar, você também acompanha as notícias, até porque você também tem que se manter informada. A quantidade de tráfico de drogas, e graças a Deus o trabalho da polícia é exemplar e assim realiza um trabalho muito efetivo no combate ao tráfico de drogas. Valadares é uma cidade, infelizmente, tomada pelo tráfico de drogas. Mas, em contrapartida, esses grandes casos, esses homicídios, latrocínios, casos muito macabros, muito violentos, é difícil de acontecer sequestro, é difícil de acontecer aqui em Governador Valadares. Você que está ali, assim, diretamente ali na fonte, de fato, Valadares não é uma cidade, podemos considerar uma cidade não muito violenta, especificamente falando sobre esse tipo de crime? Olha, eu não tenho aqui dados para te falar, né? Mas a gente tem uma criminalidade assim bem ligada ao tráfico, sim, né? No caso de mortes violentas, mas seria interessante que a gente pudesse posteriormente até ver se a gente tem condição de apresentar algum dado, sim, mais específico, né? Mas assim, eu vou te falar com relação à minha realidade. No meu trabalho, eu tenho mais casos envolvendo homicídios, né, do que acidentes com vítima, sim, fatal, entendeu? Então, assim, é uma quantidade boa, mas aí, para eu te falar, claro, assim, claro, a porcentagem, sim, te falar como que tá, já vai um pouco além dessa observação que eu estou te falando. Sim. Eu teria que pegar dados mesmo para poder passar para você, mais específicos. Quem é Francilmar Aredes? Bem, eu sou, né, a mãe, sou a filha, sou a profissional, sim, que foi formada, né, através desse tanto de coisa aí que a gente acabou de falar, mas que, assim, sinto saudade da minha mãe, que já se foi. Sim. Meu pai está conosco aí, já se casou novamente, tem uma nova família. Eu tenho as minhas filhas, que são maravilhosas, né? E uma se chama Jalila, ela está com 22 anos. Não, minto, né? Se eu falar que ela está com 22 anos, ela vai brigar comigo. 21, ela faz 22 em julho. Tá perto. Tá pertinho. Ela está fazendo o curso de medicina, já tá indo para o meio médico. E a Alexia, a minha caçulinha, está com 17 anos, sim, né? Está terminando o ensino médio. Então, assim, sou da religião católica, e a gente é bem atuante na nossa área. Então, assim, isso tudo, né, que eu falei para você, que vai juntando, e a gente é o resultado disso tudo. Com certeza. Né? Do trabalho, resultado de ser mãe, que é maravilhoso, resultado de ser filha, de ter a família inteira e de ter, né, assim, essa bagagem que faz a gente pensar, né, assim, como foi bom tudo que passou. Com certeza. E como foi bom chegar aqui. Exatamente. E justamente sobre isso sobre uma parte do que você acabou de falar agora há pouco, qual que é a importância na sua vida da Jalila e também da Alexia na vida da Francilmar Aredes? Menino, eu falo que, assim, uma mulher, eu não posso falar por todas, né, mas eu falo por mim. Uma mulher como eu se sente muito realizada quando tem um filho, porque você é parte do milagre divino, sim, né? Você gerar um ser dentro de você e imaginar, assim, nossa senhora, eu não tinha ouvido isso não, mas quando eu fiquei grávida, eu ouvi, eu achei assim espetacular. Assim, gente, aqui no meu corpo eu sou 2 pessoas, né? Eu tenho 2 corações, 2 cérebros, e imaginei 1000 coisas, sim, né? Então, assim, as minhas filhas são o maior tesouro que eu posso deixar, assim, nesse mundo aqui. São o que de melhor eu tenho, além, assim, das coisas que são a minha profissão, são o ser mãe, são o ser pessoa, são o ser mulher, sim, né? E dedicar o melhor de tudo que eu tenho para ser mãe e ser essa pessoa que, né, assim, eu tento ajudar sempre, principalmente no meu trabalho.
né? O que te irrita? O que me irrita? Ó, eu vou te falar. Como eu faço muitas perícias de trânsito, no trânsito, eu fico muito irritada quando as pessoas estão erradas. Querem argumentar. Não, querem argumentar e assim, tipo assim, o motoqueiro passa pela sua direita assim, do nada apareceu e balança a cabeça. Porque você não viu ele. Assim, gente... O errado aqui. Aí eu falo assim, 1, 2, 3. Então, assim, é isso que eu tento, né? Assim, não ficar irritada, mas me irrita. Na sua vida como mãe, filha, o que te deixa triste? Só o que me deixa triste é só a ausência da minha mãe, Sim. né? O resto, algumas coisas que acontecem na vida da gente, que deixam a gente triste e tudo. Mas, assim, que a gente passa por cima, porque, assim, a gente não pode ficar parado nessa tristeza, não. A vida continua e nós temos que ir para frente, né? Bater a poeira e seguir em diante. Sobre a perda da sua querida mãe, saudosa mãe, foi o momento mais difícil da sua vida até aqui? Foi. Porque a minha mãe era uma pessoa muito vigorosa, muito ativa, né? Ela trabalhava em escola, aí ela se aposentou e ela começou a ficar doente. E ver, né, aquela pessoa que é seu exemplo e definhando é muito triste. Mas, assim, o que eu pude fazer para ajudá-la nessa fase, eu tentei fazer o melhor possível, minhas irmãs também tentaram, né? E a gente tentou fazer o melhor para que ela tivesse essa passagem mais tranquila, né? Possível. Claro, com certeza. Um lugar em Valadares que a Francilmar, juntamente com as suas amadas filhas, gosta de ir, ou com amigos, amigas, gosta de ir, gosta de ficar descontraída, gosta de tomar uma boa cerveja, se você beber bebida alcoólica, ou um drink, ou uma água, um refrigerante, uma boa comida. Um lugar que você adora aqui em Valadares. Olha, eu gosto do nosso cartão postal, né? Em Bituruna, para mim, é tudo aqui. E, assim, tudo que tiver alguma relação com a Ibituruna, para a gente é muito bom. Seja o restaurante lá, né, na Ibituruna, seja aqui, né, quando a gente vê o pessoal descendo, né, com a asa delta, com o paraglider. Eu gosto muito, né, me chama muita atenção. E, assim, vou te falar até com relação à perícia uma vez, que é interessante, a gente tem a nossa Ibituruna e muitas pessoas não cuidam dela direito, né? Então, eu já fiz uma perícia de incêndio de lá, que eu fiquei, assim, muito triste com as imagens que eu vi. E, assim, se a gente pudesse, né, cuidar melhor dela, e assim, uma das imagens tristes que você até perguntou e que me veio agora, né, foi quando ela está pegando fogo. Né? Triste a gente ver à noite aquelas labaredas que para a gente estão pequenas, mas que lá, né, são enormes. Então, é uma coisa triste mesmo. Ser mãe para você é cuidar e amar. Ser filha para você é? Cuidar e amar. Né? Ser perita criminal, instrutora de criminalística, uma das referências nessa área aqui em Governador Valadares, para você é a minha formação como mulher e como pessoa. Para terminar nosso bate-papo, 2 perguntas. A primeira, qual foi o momento mais esplendoroso, regado a muita felicidade da sua vida? Olha, eu, assim, pode parecer até piegas, mas é assim, para algumas pessoas, mas é quando eu fui para o hospital ter as minhas filhas. É maravilhoso ser mãe. E é maravilhoso poder sentir que esse pedacinho do milagre divino que você participou traz aqueles seres maravilhosos. Você não é pai ainda não, né? Não. Não, você vai ver, você vai sentir. Então, assim, isso é
uma coisa assim que eu não sei nem explicar mais, né? Assim, e que é muito bom saber que aquelas pessoinhas vão precisar de você e hoje estão alçando voo. Minhas filhas são jovens e já estão, cada uma buscando seu sonho. Tá certa. Defina essa conversa em uma palavra ou uma frase. Uai. É um mineirês, típico mineirês. É uma coisa bacana demais falar do que a gente gosta. Com certeza, e principalmente você que é uma profissional com muito gabarito e muita competência que exerce essa função há quase 30 anos, assim, de uma forma exemplar. Francilmar, muito obrigado, primeiramente, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda, a sua rotina não é nada, assim, programada e você tirou um tempinho para poder estar aqui. Gratidão eterna por ter estado aqui. Sucesso e, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero, assim, ter trazido um pouco dessa profissão que é tão maravilhosa e falo para as pessoas, assim, olha, não desistam da polícia. Tem muita gente que fica meio contra policial, assim, é muito bom ser policial, é muito bom ser perito criminal. Então, quem puder, né, assim, que tiver, né, um pezinho lá na segurança pública, vale a pena investir, porque é uma profissão que traz muito orgulho pra gente, muita honra. Muito obrigado mais uma vez, Francilmar Edes, o Super Notícias. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo aqui na tela da Super TV, canal 20, com uma pessoa diferente, com uma profissional diferente aqui na tela da Super TV e também, claro, no YouTube através do canal Na Resenha com Gustavo. Só de aperitivo. Mais tarde tem Resenha Cast com a doutora, advogada e CEO da Connect, Lidiane Duarte, e amanhã temos uma das referências do setor de beleza e estética em Governador Valadares. Claro que eu falo dela, Gisele Barbalho. Na quinta-feira tem a Sandra Kelly, que é uma das especialistas nesse mercado de semijoias, e na sexta-feira um dos líderes do Casarão Heineken, um dos grandes empreendimentos da nossa cidade. Gostou do restante da agenda desta semana? Eu espero você aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.